Bem, sétimo ano, vamos resolver aqui um trabalhinho, mas antes vai uma crítica minha, olha. Vocês em uma aula, vocês conseguiriam fazer tranquilamente esses exercícios, tá? Quando a gente passa trabalho em grupo, o grupo tem que se dividir para fazer o trabalho. Não adianta dois fazer o mesmo e demorar uma aula. Isso não pode. Então eu vou começar pelos exercícios aqui de ângulos, que nós já vimos há um certo tempo. Então, dá uma olhada. Este ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são alternos internos. Quando isso acontece, você só precisa igualar as medidas. Então vai ficar 2x mais 10 igual a 4x menos 70. Então é uma conta que tem que ser rápida. Viu que é alternos internos? Já virou uma equação do primeiro grau. Manda o 2x para lá e o 70 para cá. Vai ficar 10 mais 70 igual a 4x menos 2x. E aí, na continuação, vai dar 80 é igual a 2x. O 2 está multiplicando, ele vai ter que passar dividindo. Então, o x vai dar 80 dividido por 2, que é igual a 40. Como eu quero saber qual é o ângulo que está ali, é só você substituir. 2 vezes 40 dá 80. 80 mais 10, então essa expressão está dando 90 graus. Eu nem vou resolver aqui porque ela tem 90 graus. Então, o x é 40, e se eu quisesse descobrir qual é a expressão, era só fazer 2 vezes 40 mais 10. O segundo, eu falei na sala, prolongue uma reta. Por quê? Porque quando você prolonga uma reta, e no dia que eu dei essa matéria aqui, eu falei do teorema do bico. Eu usei esse nome ainda, teorema do bico. E o que é o teorema do bico? Prolonga uma reta, forma um triângulo. Então dá uma olhada aqui, ó. Vou colocar em verde o triângulo que formou. Então formou um triângulo, tá aqui, ó. Só que esse triângulo aqui, esse 10 aqui, ele é a mesma coisa, presta atenção, que este aqui, ó, porque ele é alterno interno. Então dá uma olhada, ó. Aqui é alterno interno. Então vou pintar aqui para vocês verem de novo o mesmo conhecimento do de cima lá, ó. Ângulos alternos internos, e formou um triângulo. E eu quero saber quem é o valor do x. E eu ensinei vocês o seguinte, que se você pegar o 10 e o 30, vai dar 40, que é o valor do x aqui, ó. O x é 40. Porque eu até usei o nome, teorema do bico. Mas se alguém não lembrar que é 40, que eu posso fazer isso, por quê? Porque o x ele é ângulo externo. Vamos até desenhar o triângulo, vou colocar o triângulo que eu quero que vocês enxerguem. Vamos aumentar aqui a... Ó, eu vou aumentar o triângulo que eu quero que vocês enxerguem, é esse aqui, ó. Esse triângulo, então, ele vai ter dois ângulos ali na base, certo? Que é o 10 e o 30. Então, vamos lá, ó. É o 10 e o 30 graus. Então, se você lembrar, o ângulo externo, que é esse de fora, vamos colocar ele em amarelinho aí, ó. O ângulo externo, ele é a soma de dois ângulos que não estão juntos dele. Isso foi falado em sala de aula. Mas se alguém não lembrasse, é só lembrar assim, bem, aqui é 10, aqui é 30, então tá dando 40. Então este ângulo aqui, ó, para 180 é 140. E aí você achava o x também, porque ele está dando 180 graus. Então, se essa parte aqui deu 140, ó, só essa parte deu 140, para dar 180, aquela amarela falta 40. Então, tinha duas formas de vocês chegarem no resultado. Ou usando o teorema do ângulo externo, que eu falei para vocês, ou usando o teorema do bico, que é só pegar o 10 e o 30 e somar, ou ainda fazendo um triângulo lá dentro, que a soma dos ângulos internos dá 180 graus, e que o ângulo externo seria a diferença para dar o 180. Então, se aqui é 140, o lá só pode ser 40. Aí nós vamos ir para os exercícios de área, que eu, inclusive hoje falamos deles nas nossa aula, na primeira aula. Então dá uma olhada. Eu tenho aqui eu posso fazer um retângulo ali em cima e dois triângulos embaixo. Essa parte aqui, ela está exatamente no meio. Tá? Ela está exatamente no meio. Ah, mas como que eu posso saber? Dá uma olhada. Se você pegar eu até fiz um risco mostrando que ela estava exatamente no meio. Se você pegar um risco, ó, e fizer assim, ó, e alguns alunos inclusive fizeram isso,
dá uma olhada, ele está dando lá no meio, então aquele ali é o centro do retângulo. Alguns alunos fizeram isso no desenho e eu falei que realmente poderia. Então, é um retângulo, 2 vezes 8 vai dar 16, então vamos aumentar aqui um pouco, aqui, ó. Então, o retângulo é base vezes altura, 2 vezes 8 vai dar 16, no caso, centímetros quadrados. Isso aqui está na metade, então aqui é 4, turma. Então, e aqui também é 4. Então, são dois triângulos onde a fórmula é base, que é 4, vezes a altura e dividido por 2. Então, eu já estou contando os dois triângulos. Esse 2 com esse 2 cancela, e 2 vezes 4 dá 8. Então, dá uma olhada. Os dois triângulos, ambos, dão 8 centímetros quadrados. Então, essa figura, no total, ela tem 8 do retângulo, mais 8 dos triângulos. Então, o resultado é 16 centímetros quadrados. Então, esse é o resultado desse exercício aí do que parece, né, uma bandeirinha. Então, tá aí, ó. Esse é o resultado. E acabou. Triângulo do item B. Eu tenho um triângulo dentro do outro. Então, o que eu faço? Faço a área do maior, que é 10, que é a base, vezes 8, que é a altura, dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 10, turma, dá 40. Então tá aí, ó, 40 centímetros quadrados. Aí eu vou fazer o do menor. Então do menor vai ser quem? A base, que é 6, vezes a altura, que é 4, e dividido por 2. Só que 4 dividido por 2 é 2, e 2 vezes 6 vai dar 12. 12 centímetros quadrados. Então essa parte cinza aí vai ser 40 menos 12, turma. Porque lembra que eu falei que é um buraco ali? Nós até fizemos exercício parecido, né? Então, 40, você subtrai 12 e dá 28. Vou até colocar aqui dentro, ó, 28 centímetros quadrados. E para finalizar, nós temos esse exercício aqui, que vocês viram que ele está cruzado no meio. Eu coloquei na sala isso daqui, né? Eu vou até colocar a forma que eu coloquei na sala, ó. Eu coloquei exatamente assim na sala, ó, pegando por aqui, ó. Ele passava exatamente aqui no meio, e do outro ele passava também exatamente aqui no meio, formando isso daqui, ó. Então, vocês sabiam que era um retângulo mais um triângulo. E eu tinha dado as medidas, certo? Então, é um quadrado, isso aí é um quadrado, é 8, né, de lado. Então, se é 8 de lado, aqui vale 4, aqui vale 4, aqui vale 4. Então, quem pegou e fez o retângulo mais o triângulo, vocês ficaram assim, ó. Vou até mudar aqui, ó, porque na verdade não era isso que eu queria fazer. Vou colocar o seguinte, ó, aqui não fechou, por isso que tá assim. Na hora que vocês fizessem aqui, ó, retângulo, retângulo, pronto. Esse é o retângulo e aquele é o triângulo. Então, na hora de fazer o exercício, olha como ficava. Se o quadrado, se aqui é 4 vezes 8, então vamos colocar de vermelho. Essa parte, 4 vezes 8, está dando 32 centímetros quadrados. E esse triângulo é 4 vezes 4 dividido por 2. Então 4 vezes 4 é 16 e dividido por 2 vai dar 8 centímetros quadrados. Então a área de toda a figura, né, agora eu posso até pintar de verde porque eu já calculei, a área de toda a figura que eu queria que vocês calculassem, ia dar o quê? O 32 mais o 8, ou seja, dava 40 centímetros quadrados. Então, realmente, eu me decepcionei um pouco, porque em uma aula dá para fazer esses 5 exercícios tranquilamente. Isso é falta de estudo. Não se estuda só na sala de aula. Se estuda em casa também, revendo a matéria, fazendo um fichamento. Nós estamos na véspera de uma prova bimestral e o pessoal enrolou uma aula para fazer isso daí. Isso não pode, turma. Eu anulei o trabalho para ajudar vocês e para alertá-los. Isso não pode acontecer, tá bom? Vocês são inteligentes, mas vocês estão bem preguiçosos para estudar. Tem que parar com essa preguiça de estudar. Não adianta ter a inteligência, não adianta ter a capacidade de fazer e não fazer. Tá? Então vocês são inteligentes. Coloca isso em prática, tá bom? Eu acredito muito no potencial de vocês, mas não pode ficar com preguiça de estudar. Tem que estudar todo dia um pouquinho, para quando você for testado, você fazer dentro do tempo que é estipulado, tá bom? Então,
Então espero que ajude isso daí para amanhã, para vocês fazerem uma boa prova. Um abraço.